Seguimos falando de Copa do Brasil. Hoje tem duelo de gigantes no Maracanã. Flamengo e Corinthians têm tudo para fazer um grande jogo. O Timão conta com a experiência do técnico Jair Ventura em confrontos contra o rubro-negro e também com a energia da torcida que fez uma linda festa no embarque para o Rio de Janeiro. Reportagem Jonas Campos. O recém-chegado Jair Ventura vai se ambientando no Corinthians em meio a uma sequência nada generosa. O treinador logo de cara estreou com derrota no clássico contra o Palmeiras no último domingo pelo Campeonato Brasileiro. E hoje à noite tem o Flamengo pela frente no Maracanã, jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. É difícil, realmente, a gente vai trocar o pneu com o carro andando, mas não tem como ser diferente. Apesar do pouco tempo, ele já se sente em casa. Quando eu assumi essa responsabilidade, eu já me vejo parte do Corinthians como se eu estivesse aqui há anos, né? E é assim que eu fui abraçado, não só pelos atletas, comissão, o staff, enfim, torcida. Torcida que pode ter uma certeza. O novo treinador corintiano conhece bem o adversário desta noite, desde os tempos de Botafogo. Eu disputei a semifinal ano passado também com o Flamengo, né? Da Copa do Brasil e agora de novo. Modesta à parte, eu estudo bastante os adversários. E foi num drible do Berrio que eu nunca vi até hoje, né? Na carreira dele toda, mérito em cima do meu melhor marcador, que era o Vitor Luiz, e a gente perdeu uma classificação. Quem sabe um drible agora nosso, né? No último treino, antes do Clássico das Massas, o estudioso Jair Ventura deu indícios de que vai mexer na equipe titular do Corinthians. A começar pela volta polêmica de Fagner, que está recuperado de lesão e vai para o jogo depois de ter sido desconvocado da seleção brasileira. Jair ainda esboçou o timão com 3 volantes. O provável Corinthians terá Cássio no gol, Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar, Ralf, Gabriel, Douglas e Jadson, Cleison e Romero. E para empurrar o time que não vive lá os melhores dias, a torcida corintiana fez a parte dela um dia antes do duelo contra o Flamengo no Maracanã. Na noite desta terça-feira, cerca de 1.000 torcedores se reuniram aqui nas proximidades do Aeroporto Internacional de Guarulhos, antes do embarque do Corinthians para o Rio de Janeiro, e empurraram o time para a semifinal da Copa do Brasil. Após passarem de ônibus no meio da galera, parte dos jogadores desceram do busão e foram sentir de perto o calor da torcida. O professor Jair Ventura, apoiado pelos torcedores, também não perdeu a oportunidade. Em 6 dias de clube, o treinador vai para mais uma prova de fogo. A equipe que for mais equilibrada, né, dentro dos 2 jogos vai conseguir a classificação, é assim que eu acredito. Já o Flamengo tenta deixar de lado as polêmicas dos últimos dias e focar apenas no jogo. Lucas Paquetá, que servia a seleção brasileira, e Cuéllar, que estava com a Colômbia, chegaram nesta manhã ao Rio de Janeiro e estão entre os relacionados para a partida. Antes da bola rolar, o caso Fagner já deixou quente o clima nos bastidores. Mas o técnico do Flamengo, Maurício Barbieri, preferiu não entrar em polêmicas sobre quem vai jogar pelo time adversário. Em relação à equipe do Corinthians, eu não tenho preferência nenhuma por nenhum jogador. O Jair pode ficar muito à vontade de escalar quem ele quiser. E eu tenho que fazer o meu trabalho da melhor maneira possível para enfrentar o Corinthians com A, com B, com C. E é isso que a gente vai fazer. A primeira partida da semifinal será em casa, com o apoio da torcida. Mas Barbieri sabe que nada está ganho ainda. Eu acho que a gente jogando em casa tem que saber se impor, tem que fazer valer o fator campo, tem que usar o apoio da nossa torcida a favor, mas sempre tendo em mente que é uma decisão de 180 minutos, que tudo vai ser decidido no segundo jogo. O treinador flamenguista pode ter reforços importantes. O meio-campo Cuéllar, que estava com a seleção da Colômbia, e Lucas Paquetá, com a seleção brasileira, voltaram correndo para reforçar a equipe. Caso estejam em condições físicas, o provável time do Flamengo para o confronto de hoje terá Diego Alves, Rodinei, Hever, Léo Duarte, René, Cuéllar, Lucas Paquetá e Diego, Everton Ribeiro, Vitinho e Henrique Dourado. O técnico é Maurício Barbieri. Flávio, é um time que, especialmente do meio para frente, é bom.
né? Não se discute, ainda tem boas opções no banco o Barbieri. Só que, como os resultados não estão acontecendo, você lembrou bem no começo do programa, o Flamengo entra muito pressionado. Muito. E aí tem aquela história que a gente fala sempre, o Flamengo tem a maior torcida do Brasil. Mas eu cansei de ver jogos no estádio do Maracanã, no qual o Flamengo não começou bem, e aí a torcida com 20, 25 minutos já estava vaiando, pressionando, o que não ajuda. Não adianta nada você ter uma torcida gigante se não houver realmente respaldo do começo ao fim. Isso não é só um mal da torcida do Flamengo, não. É um mal das torcidas brasileiras de maneira geral. Então, Corinthians vai fechado. O Jair Ventura vai colocar 3 volantes em campo, sem qualquer pudor. O Ralf, o Gabriel e o Douglas. O que significa que o Corinthians vai jogar fechadinho lá atrás, esperando. Como fez contra o Palmeiras. Pois é. Tudo fechado. É o campeonato brasileiro de defesa. Né? O Flamengo também se Só segura. que no caso do Corinthians não está funcionando muito, não. Não. Alguém ganha, né? E alguém perde com tudo. Não, se jogar na defesa resolvesse alguma coisa, a gente não teria nenhuma grande equipe do mundo. Todas seriam péssimas. As melhores defesas do mundo são aquelas que atacam, tipo Guardiola. Sim. Tipo a defesa do Grêmio, que é a melhor defesa do Brasil. O velho chavão, né? A melhor defesa é o ataque. Né? Então, se você tiver equilíbrio, claro que você tem que ter equilíbrio. Você sair igual índio, né? E eu sou índio, tá? Então posso falar. Você sair igual índio, só atacando, você não vai ter esquema, ter cobertura. Mas se você fizer um ataque, domínio de bola, posse de bola, você vai fazer. E vai fazer um espetáculo mais bonito. Por isso vai ficar todo fechado. Agora, não posso deixar de registrar o desespero do Paquetá para chegar para esse jogo. Porque essa incompetente CBF, não é incompetente, é lugar de espertalhões. A seleção foi vendida para um grupo de empresários e os caras levaram bola para fazer isso. O presidiário Marim, o Ricardo Teixeira, o Marco Paulo Leonero. Então agora eles têm que cumprir o esquema. Então eles fazem essas porcarias desses jogos e que não servem para nada. Prejudicam o time. Hoje é disputa de torneio do torneio que mais se paga no Brasil para ajudar a pagar os salários. E quem paga os salários tem dificuldade de ter o jogador porque eles estão servindo a CBF, ou seja, os caras que fizeram o esquema.